A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando agora o nosso devocional e é uma maravilha do céu, é um privilégio do céu estar aqui juntamente com todas vocês, as minhas queridas irmãs, para juntas fazermos esse devocional ao Senhor nosso Deus. E eu trouxe para a nossa meditação de fé a palavra de Deus que está inserida em 2 Reis, o capítulo de número 4, e apenas o versículo de número 9, que diz assim: E ela disse ao seu marido: Tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha que maravilha! E aí nós estamos falando da mulher de Sunem, da Sunamita, essa mulher tão linda que deixou uma riqueza de conhecimentos para nós. Essa mulher que deixou uma história belíssima de abnegação, de amor, de carisma familiar. E aqui ela diz, ela vê o profeta Eliseu passando. E aí quando a gente volta um pouquinho na história do profeta Eliseu, a gente vai ver que ele saía lá da sua residência e ele caminhava aproximadamente 40 quilômetros para chegar na cidade de Sunem. E uma pessoa que caminha a pé ou no lombo de um animal durante 40 quilômetros, num percurso de 40 quilômetros, essa pessoa deve chegar cansada, com certeza. E aí ela sabia disso. E aí ela viu naquele homem algo extraordinário. Ela disse para o marido, quando ela foi conversar com o marido, ela disse assim: Este que passa, eu vejo que é um santo homem de Deus. Então ela reconheceu o que o profeta era de fato e de verdade no reino dos céus. E a gente aqui vê essa sunamita, e o que chama atenção, a gente vai falar sobre o que chama atenção. Primeiro, ela não ficou o nome dela registrado, a gente só sabe que é a mulher de Sunem. A gente só sabe que é a mulher sunamita, mas não ficou registrado o nome dela. Às vezes a gente quer, e eu já faço uma aplicação pessoal para nós, para os nossos dias, às vezes a gente quer que o nome esteja lá, Wanda Salles, fulana de tal. Não é assim que o Senhor trata, não é assim que o Senhor age, não é verdade? O Senhor, ele tem a sua maneira peculiar de tratar conosco, de agir em nós. O projeto de Deus é de uma forma excelente, maravilhoso para conosco. E às vezes a gente está querendo um nome estampado, quando na verdade o Senhor quer que a gente fique na história da nossa geração, não é assim? Então a mulher de Sunem, a sunamita, ela reconheceu no profeta um santo homem de Deus. E aí, a Bíblia diz que ela tinha um poder aquisitivo. Aí assim, ela deveria ter dito assim: vou já fazer um quarto para o profeta. Não, ela disse assim, ela consultou o marido, se o marido permitia. Por quê? Porque essa mulher entendia que o esposo era o cabeça da casa, que o esposo era o cabeça da família. Então ela não podia tomar decisões tamanha sem que ele comungasse do mesmo projeto que ela estava sentindo da parte de Deus. Então ela chega para o marido e ela diz assim: olha, meu esposo, eu tenho percebido que esse homem, ele é um santo homem de Deus. Então vamos fazer um conforto para ele aqui na nossa casa, vamos fazer um quarto. E ela não se ateve só no quarto, né? Ela disse assim: vamos fazer um quarto, mas que esse quarto tenha uma cama nele, que a gente possa colocar uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e que esse quarto seja do lado do muro. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Quando eu olho para essa história da mulher de Sunem, eu vejo que as nossas atitudes, elas proporcionam a estadia de Deus na nossa vida. É a maneira como a gente se posiciona na presença de Deus e na nossa vida como um todo. E aí ela se posicionou, ela não queria apenas um quartinho lá, um puxadinho lá no fundo da casa, para apoiar, para dar esse apoio para o profeta. Não, ela queria um quarto que fosse protegido pelo muro. Ela queria que esse quarto tivesse uma cama confortável, creio, e depois que tivesse uma cadeira, e que tivesse uma mesa, e que tivesse também um candeeiro. Então, quando a gente olha para a história, primeiro a gente vai ver que a cidade de Sunem, ela é muito falada na Bíblia, né? Ela protagonizou 2 grandes milagres do profeta Eliseu, envolvendo esta mulher, envolvendo a sunamita. E também a gente vai ver que Sunem, ele está lá, ele
ele foi palco, a cidade de Sunem, ela foi palco da grande batalha dos filisteus com o rei Saul, que culminou na morte de Saul, né? E nós vemos aqui que era uma passagem do profeta Eliseu, e aí tá lá essa mulher, e a gente olha para a vida dessa mulher, e a gente vê que ela era rica, mas não era avarenta. Ela era rica, mas ela tinha empatia. E ela sentiu essa empatia pelo profeta, pelo santo homem de Deus, como ela assim o nomeou. E aí ela não se prendeu ao dinheiro. Aí ela era boa observadora. Ela sabia observar. Ela observava que aquele homem que passava não era um homem qualquer. Nós temos que ser observadora. E nós temos que ter discernimento espiritual para saber quando alguém vem dos céus para nós, quando alguém que vai passar pela nossa vida, ele traz chave para destravar a nossa vida no mundo espiritual. Foi isso que ela sentiu com relação ao profeta. Ela era uma mulher temente a Deus. Quando a gente olha no versículo seguinte, lá no versículo 13 do mesmo capítulo, aí o profeta recebe esse quarto todo aparelhado, aí ele chama o seu discípulo, né? E diz assim, vai lá onde a mulher, saber o que eu posso fazer por ela, vai lá perguntar para ela se eu posso falar com o prefeito da cidade, se eu posso falar com alguém influente na cidade, se o marido dela tem algo para ser vendido, vai lá, eu quero de alguma forma recompensá-la pelo que ela fez por mim. Aí o discípulo vai lá, Geazi vai lá, e quando chega aqui começa a conversar com aquela mulher, olha a grandeza da resposta dessa mulher. Quando ele diz, olha, o meu profeta, o meu Senhor, ele pergunta a ti, o que tu queres que a gente faça por você para melhorar a tua vida? E aquela mulher deu uma resposta linda, linda, linda. Ela diz, não, eu não preciso de nada, eu habito no meio do meu povo. Olha que grandeza. Eu habito no meio do meu povo. Aquela mulher era feliz no meio da família dela. Aquela mulher era feliz no meio dos parentes dela. Aquela mulher era uma mulher entendida, resolvida, feliz. Certamente trauma que ela já tinha superado, né? Porque ela disse, eu não preciso de nada. Embora ela não tendo filhos, mas ela entendeu que ela era feliz aonde Deus tinha plantado ela. E é disso que nós precisamos, porque as nossas atitudes, elas vão proporcionar a estadia de Deus em nossas vidas. É disso que nós estamos precisando, é de nos posicionar diante da presença de Deus e dos homens. Nós estamos precisando ser mulheres bem resolvida, que saiba manusear a palavra de Deus com discernimento espiritual. Porque nós habitamos no meio do nosso povo, nós habitamos na cidade que o Senhor nos deu. Ele nos plantou naquela igreja, Ele nos plantou naquele lugar. Ele quer que nós floresça naquele emprego, Ele quer que nós floresça naquela visita, porque foi Ele que delimitou para nós. Então o projeto de Deus, ele é lindo, e as nossas atitudes vão proporcionar a estadia de Deus em nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê um dia de paz, um dia de florescer no Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente.